tarde, boa tarde. Estamos aqui. Eu estava deitada e estava vendo um podcast aqui, Inteligência Limitada, com a Karina Bach, onde ela fala sobre quando o pai dela ficou muito doente e que ele, estava na UTI, assim, estava com risco de vida, e ela começou a orar a Deus. E ela não era uma mulher assim evangélica, ela não era uma mulher que acreditava nas coisas, e ela começou, foi muito bonito, eu gostei, acho que não sei quantas horas não, mas foi mais de 1 hora. Aí eu tava deitada e tava escutando ali ela falar, assim, as experiências que ela teve com Deus, né, que ela foi em Israel e que coisas que Deus não deixou acontecer no passado, coisas que deixaram acontecer no passado, que depois no futuro, gente, já aconteceu isso comigo. Olha, em 2012, acho que foi em 2012, eu não me lembro muito bem, mas eu tenho quase certeza que é 2012. Eu fui demitida de uma empresa que eu trabalhei 23 anos nela. Claro, né, gente, você trabalhou 23 anos naquele lugar, você tem família, você é o esteio da família. Como eu sempre falo, e é verdade, assim, Deus sabe que eu tinha problemas e tenho problemas, infelizmente, né, renais, onde eu precisava fazer meus exames eram caríssimos, eu era esteio da casa, eu que trazia, eh, né, a minha mãe ajudava com a alimentação, mas assim, minha filha precisava de um médico particular, era eu que pagava, as, as consultas, a roupa da minha filha. Então eu corria sempre atrás, a construção da casa, a compra de um carro, a compra de uma moto, a compra de um móvel para dentro de casa. Era eu sempre que trazia. Eu nunca pude contar, sabe, com nenhum outro ser humano para me ajudar a fazer isso. E quando aconteceu isso, eu me lembro que eu fiquei tão triste porque nessa empresa que eu trabalhei, as pessoas às vezes brigavam, eu não contava para os donos, as pessoas falavam mal dos donos por trás. Tinha até um funcionário lá, que ele está lá até hoje, que quando eu falava com ele assim, o dono mandou você pediu, né, para você fazer isso. Ele falava assim, mas ele não manda nem na cama dele, como é que ele vai mandar nessa loja? Assim, coisas que os donos não sabiam, eu nem contava e nem contei, sabe? Porque eu achava assim que todo mundo ali precisava de emprego, todo mundo tinha família, tinha filho, ou tinha um marido que ajudava. Acho que só uma lá que não precisava, porque o marido ganhava um salário, tinha casa própria, mas mesmo assim eu não teria coragem de fazer essa maldade de fazer fofoca para tirar o emprego de alguém, para mandar alguém embora. A não ser que Deus quisesse, porque sempre que a pessoa começava a implicar comigo, eu orava a Deus, eu colocava na mão de Deus. Mas teve um momento que vivia doente lá, eu vivia doente, eu vivia depressiva, eu vivia assim, tomando remédio para depressão, vivia comprando remédio. Teve uma época que eu fiquei tão depressiva, que eu achei que eu fosse ficar louca. Era tanta fofoca, era tanta. Isso colocando a gente para baixo, era tanta assim. Dentro da loja, os próprios funcionários, às vezes até patrão, os funcionários em si, eles ali colocava. Como que chama, gente, quando a pessoa joga tipo uma coisa ruim na outra, sabe? Eu lembro que às vezes eu até fazia isso de brincadeira, do meu telefone tocar meu celular, eu até fingia porque elas ficavam com raiva do meu telefone tocar, do meu celular pessoal tocar, as meninas ficavam com raiva. Eu lembro que dentro da cozinha, eh, teve uma menina que falou para mim assim que eu tinha descoberto quem era meu pai biológico, que eu sou filha adotiva da minha mãe, que eu cuido dela aqui. E aí, esse meu pai biológico tem uma situação financeira melhor do que o pai dela biológico, que é a mesma mãe biológica. E eu lembro que ela estava na cozinha com a outra menina que, sinceramente, em nome de Jesus, assim, eu não quero ver nunca mais na minha vida, que Deus deixe ela onde ela está, que ela nunca mais volte, sabe? Eh,
deixa onde ela está mesmo, sabe, que ela seja feliz por lá e não volte nunca mais. Então assim, as 2 falaram, essa outra falou assim: "Ah, sabe que o seu pai poderia ser o meu pai?" Sabe quando as pessoas implicam com você, assim, sabe que essa roupa que você comprou, assenta mais em mim do que em você? É assim, era uma coisa assim bem deprimente, sabe? Eu lembro que tinha um radinho lá no escritório, e quando eu chegava de manhã, eh, o radinho ficava ligado no escritório. E às vezes eu começava a cantar ali e trabalhando quando não tinha o cliente na minha frente. E quando eu chegava, eu colocava o pé assim e falava assim: "Aleluia". E tinha essa menina, essa mulher, com a outra, que eu falei que eu quero que ela esteja por lá pra nunca mais voltar. A outra não vai voltar mesmo porque a outra faleceu. E eu creio que ela se arrependeu de tudo que ela fez, porque eu mesmo estando certa, não fazendo nenhum mal para ela, eu pedia perdão para ela e perguntava: "O que que eu te fiz? O que que eu te fiz? Por que você faz isso comigo?" E ela me maltratava, ela fazia os outros me maltratar, ela falava mentira a respeito de mim. Então, assim, era um ambiente bem carregado de mentira, de engano, de adultério, sabe, era um ambiente bem carregado de muita coisa ruim, de falsidade. Quando os patrões chegavam, era todo mundo muito falso com eles não sabiam, mas assim, faziam chacota com olhares assim estranhos, quando eles saíam riam da mulher, a própria sobrinha ria, falava dela, falava que ela era feia, falava que ela merecia chifre, gente, era um ambiente assim super carregado. E eu assim, comecei a adoecer, era muita coisa ruim, sabe, eu chegava do almoço e sempre tinha uma conversinha, uma fofoquinha, gente cometendo adultério lá dentro mesmo, gente passando a mão no outro lá dentro mesmo. Eu lembro que eu corria, teve uma vez que eu fui correr pro banheiro, porque um rapaz foi com uma brincadeira boba, e ele na hora ele bateu na porta do banheiro falando que ia me pegar, que ia me pegar, que ia abrir a porta do banheiro, e eu acreditando naquilo. Na hora que eu abri a porta, assim, ele estava com um sapato de bico fino, ele arrancou minha unha com tudo. E eu fui parar no hospital. Isso nunca os donos souberam, eu nunca contei. Não que eu fosse santa, não, mas porque nós temos nossos erros também, sabe? Mas eram tanta coisa, e Deus permitiu com que eu fosse demitida no momento mais difícil. Eu estava mais doente, eu estava muito doente. Eu estava muito doente. O meu psiquiatra, que era do SUS, doutor Sandro, tinha me dado o afastamento médico, falando que eu não ia sobreviver se eu continuasse na empresa. O meu psicológico estava totalmente desequilibrado mesmo, assim, de, sabe, de achar que era o fim mesmo. O meu médico do rim, o doutor Rodrigo Zondi Colatina, ele falava para mim: "Ah, nossa, mas assim, era tanta, sabe, problema renal, eu tinha que pagar sozinha, eu tinha que me virar para pagar minhas consultas, eu tinha que me virar pra pagar meus exames, era exame toda semana, eu só tirava folga, era eu sempre vendi férias, eu tirava uma folga de uma semana para ir nos meus médicos, tanto psiquiatra, tanto urologista. O urologista é o que mexe com o rim, se você está com um problema renal, com problema de infecção urinária, urologista. Então, assim, re eu falo sempre com as pessoas, assim, eu sempre contei desde criança com Deus, sabe. Hoje que eu fui ver que era Deus e eu. No momento eu achei que era só eu, só que hoje eu sei, e com o tempo eu sei que era Deus e eu, porque Deus me mostrou. Deus me mostrou através de pessoas que me negaram oração, no momento que eu ia fazer uma cirurgia, que eu poderia morrer, e um presbítero que é meu irmão, por parte adotivo, mas é meu irmão, eu sou a mais velha, e nós fomos criados como irmãos, e ele mora aqui em cima da minha casa, 10 minutos da minha casa, ele passava aqui de moto, e eu falei com ele: "Ô Tiago, você poderia vir aqui orar comigo, porque eu vou passar por uma cirurgia muito complicada, e eu posso vir a falecer porque eu tenho uma bactéria dentro do rim chamada Escherichia coli, e os médicos acham que talvez o antibiótico, né, não vai dar conta da bactéria, pode passar para o meu sangue, pode me matar". Ele disse para mim assim: "Não, eu não tenho tempo". Eu falei: "Não tem tempo?". "Não, não tenho tempo". Aí, nisso, ele falou que não tinha tempo. Eu falei assim: "Mas você pode vir de madrugada, já se você é meu irmão, né?". Porque a gente não é irmão de sangue, né, gente, mas
eu sou a mais velha, ele é o mais novo, então eu vi ele nascer, aí eu falei: "Poderia vir de madrugada?" Ele: "Não, eu não tenho tempo". Aí naquele momento eu percebi que Deus tocou em mim e falou assim: "Por que que você está confiando no ser humano? Por que você pedindo oração para o ser humano? Por que que você vai para o seu quarto e ora em teu pai em secreto que eu te recompensarei? Fala comigo, fala diretamente comigo". Aí eu entrei dentro do quarto, gente, eu lembro daquele dia, depois daquele balde de água fria que o Tiago jogou em mim, sabe? E talvez eu não lembre, mas eu não vou me esquecer jamais, e Deus também não se esquece. Eu entrei no meu quarto, tranquei a porta do meu quarto, aquilo ali eu coloquei um hino, eu comecei a chorar e falei, minha filha tinha 13 anos, eu acho que tinha 12 ou 13 anos. E eu falava assim, Senhor, por favor, me ajuda, me socorre, me deixa pelo menos mais um tempo, porque a minha filha está nova, está adolescente, precisa de mim. Ela não tem uma família estruturada, sabe? Uma família que possa criá-la, estruturar, talvez ela vai sofrer. Então, eu acho que minha preocupação não era eu morrer, minha preocupação era deixar minha filha com 12 anos de idade, uma família desestruturada, o pai não é, né? Não sei, talvez eu pensava que a minha filha poderia sofrer com tudo que eu já tinha vivido, com tudo que eu já tinha visto. E aí, gente, eu fui demitida. Aí depois que eu fui demitida, minha sogra começou a passar mal. Aí eu pude ficar mais um pouco perto dela. Eu pude acompanhar mais ela porque meu serviço demandava demais de mim. Eu chegava às 7h30, às vezes chegava 8 horas e não tinha horário para sair. Às vezes não vinha em casa almoçar porque a demanda de trabalho era grande. Os patrões nem sabiam que eu não vinha almoçar, nem sabiam que eu ficava até às 8 horas, 9 horas. Então, assim, tem vários motivos, né, para você ficar até 9, 10 horas, tal. Aí eu não entendi aquilo, eu fiquei tão revoltada, revoltada com Deus. Teve um tempo que eu não queria mais ouvir falar a palavra de Deus. Eu falava, poxa, eu já orei tanto, eu pedi tanto, como é que eu nunca fiz ninguém ser demitido? Eu sempre protegia todo mundo. Como que Deus foi deixar essas pessoas fazerem isso comigo? Como que Deus pode, sabe? Aquela revolta foi grande. Mas aí Deus foi mostrando, minha sogra ficou pior, que já tinha uma doença, mas ficou pior. Minha sogra tinha uma vida quase que normal, praticamente. Viajava, andava, ia na igreja e tudo. E ela começou a ficar pior. Eu comecei a observar aquilo, a ficar mais perto, a escutar tudo, ver tudo que estava se passando. Às vezes ia lá, varria, passava o paninho na casinha que ela estava morando. Eh, eu comecei assim, cara, eu passei por um momento muito difícil. Aí teve testemunho de Jeová que teve aqui. E eu falei, não, 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 se for para falar de Deus, eu não quero. Aí só, não, deixa eu falar. Falei, não, não, poxa, eu nunca fui de tirar emprego de ninguém, eu sempre orava a Deus. Eu teve momentos na minha vida que eu procurava a santificação de verdade, procurava querer me matar, matar os meus desejos, e Deus sabia. E de repente Deus permitiu com que essas pessoas fizessem isso comigo. Deus permitiu que eu saísse dessa empresa, eu precisava daquele emprego. Eu tenho família, tenho filhos, eu tenho casa para mim pagar as contas. E eu ficava pensando, meu, como triste, com tanta decepção com esses seres humanos que trabalhavam comigo, que eu tratava tão bem, que eu tratava com carinho. E aí, de repente, esse casal de testemunho de Jeová começaram, não, deixa a gente só falar com você e tal. Eu falei, então tá bom. Então eles insistiram, aí começaram a me ensinar que Deus faz chover para justos e injustos. Começaram a me ensinar que tudo tinha um propósito e que eu não estava vendo naquele momento. Aí eles começaram a falar assim, olha, para você ver, você que muitos anos antes, minha filha andava na cadeirinha ainda na bicicleta. Eu lembro que eu vinha com a bicicleta emprestada do meu sogro, levar minha filha, trazer minha filha, levar para a escola, não lembro bem. E aí eu conversei com Deus, eu fiz oração com Deus, assim, nossa, no sol quente. Eu falei, ô Senhor, eu não estou aguentando mais ficar naquela loja, tanta mentira, tanto engano. Eu nunca vou procurar a santificação. Eu procuro a santificação lá, mas sempre eu caio, porque não é meu, é dos outros, eu tenho que mentir, eu tenho que falar coisas mentirosas, eu tenho que mentir, eu faço coisas que não é do agrado do Senhor. Eu queria uma coisa, mesmo que fosse pequena, mas que fosse minha. E isso, minha filha era pequena, andava naquela cadeirinha na frente da bicicleta ainda. E aí
a gente esquece, né, o que a gente pede para Deus. E se passaram muitos e muitos anos, talvez 10 anos, né? Talvez a minha filha tinha 3 anos de idade, não me lembro. Então, nisso eu fui falando, eles foram abrindo a minha mente, foram falando, olha, o que você pediu a Deus lá 10 anos atrás, Deus fez para você. Você tem uma coisa que é sua, agora você pode, porque tem vezes, gente, que eu procuro a santificação de verdade, sabe? Tem momentos que, ai, peraí, tá doendo aqui. Tem momentos que eu procuro mesmo, de verdade, a santificação. Tem momentos que eu luto mesmo contra os meus desejos, contra os meus pensamentos. Gente, eu acordo quando eu tenho sonhos assim que não é de Deus, eu começo a pedir perdão, 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 Senhor, por ter sonhado com isso. Então, assim, eu sei que eu não sou santa, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu não sou merecedora de nada, eu sei que tem tanta gente aí que tem um coração tão bom, que tem uma alma tão boa, que não se sujeita a fazer certas coisas por causa da vontade de Deus, da palavra de Deus, exalta Deus, glorifica Deus, tá sempre ali conversando com Deus, tá orando com Deus, tanta gente boa, tanta gente que tem um coração bom. Então, assim, hoje eu vejo, aí depois a minha sogra morreu. Minha sogra veio falecer. Assim que minha sogra faleceu, a minha mãe começou a adoecer. E eu comecei a ter o tempo de cuidar da minha mãe, tanto do meu brechó quanto da minha mãe. E aí, de repente, minha mãe foi ficando pior. Foi ficando pior. Aí a menina que morava perto da casa dela me ligou, falou assim: a sua mãe não tá boa, é melhor você vir para cá correndo, porque sempre era eu que ia. E aí nós pegamos o carro, fomos lá, acho que é o carro mesmo, levamos a mãe para o hospital, a mãe estava bem mal mesmo, parece depressiva. Aí eu resolvi trazer ela aqui para casa, já tem 5 anos que ela está aqui. Então, assim, aí depois teve o Alzheimer, né? Depois de um tempo, na pandemia, eu vi que ela estava repetindo as coisas, eu vi que. Porque eu já percebi que a minha mãe não tinha problemas mentais. Aí eu levei ela no médico, falei o que estava acontecendo com ela. Ele pediu para ir levar no neuro, né, que é de cabeça, levei em particular. Aí ele falou assim: não, realmente ela está com Alzheimer, sim, mas leve, mas está. Então, assim, hoje eu tenho tempo de dar um banho nela, de dar comida na boca dela, de se arrumar o cabelo dela. Então, se eu tivesse nessa empresa, eu não teria esse tempo, porque eu não iria sair de lá para cuidar dela. Porque eu e minha mãe, a gente tinha uma mágoa, sabe? Eu tinha uma mágoa da minha mãe muito grande. E eu e minha mãe, por mais que a gente convivesse, a gente tinha um problema entre nós duas, sabe? E acho que Deus resolveu isso tudo num momento só, né? E agora, infelizmente, o problema é com os filhos dela, né? Que infelizmente está aí, mas eu coloquei nas mãos de Deus, coloco nas mãos de Deus sempre, porque eles são filhos dela, eles não olham ela, eles não visitam ela, eles, as noras também, não querem nem saber dela, e ela fica muito chateada com isso, mas eu creio que mesmo ele sendo um pastor, né? Ele foi ungido, consagrado pastor, porque ungido eu acho que não sei, só Deus que pode responder, consagrado pastor por um ser humano aqui da terra, eu acredito que, que somente Deus pode tirar. Se Deus achar, eu sempre falo com Deus, se o Senhor acha que o Tiago realmente não quer viver para o Senhor, não quer viver para as coisas do Senhor, não quer viver para as ovelhas do Senhor, para agradar o coração do Senhor, para santificar o Senhor, glorificar o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem poder de tirar ele de lá. O Senhor tem poder de mostrar para todo mundo quem ele é e tirar ele de lá, do púlpito, porque as pessoas estão tão machucadas, os seres humanos estão tão machucados, eles já estão tão tristes, sabe? Que às vezes quando um pastor faz uma coisa errada, eles logo falam que é Deus que fez. Então, assim, associam o nome do pastor ao de Deus. É como se eles colocassem o ser humano que é um Deus, sabe? Associa. Igual Moisés, você lembra que Moisés, o povo ficava só pedindo Moisés, falando com Moisés, reclamando de Moisés, falava. Então, assim, é assim, eles associam o ser humano a Deus. Então, eu falo com Deus, Deus, se não for da tua vontade, que o Senhor tire de lá, que ele não seja pastor mais, que o Senhor mostre para todo mundo quem ele é, quais os pensamentos deles, qual é o desejo deles, do outro filho dela também, que o Senhor possa tirar dessa empresa, para que ele tirou 4 pessoas de lá, gente, do mesmo modo da empresa. Pessoas que tinham famílias para sustentar, pessoas que tinham filhos pequenos para sustentar.
por causa de inveja, por causa de ciúme, por causa de orgulho. Todos os dois, eles têm um problema de orgulho. Minha mãe também tem um problema de orgulho, sabe? Então, assim, esse problema de orgulho até leva a pessoa à doença mental. Aquela pessoa que você não pode dar um pouquinho de poder para ela, que quando você dá um pouquinho de poder, ela quer pisar em todas as outras pessoas. Ela não pode ser um presidente da república, eles não podem ser um prefeito, não pode ser um vereador que já acha que é dono do mundo, já acha que são deuses e não são. Então eu peço a Deus assim que realmente que eles sintam que todo mundo veja, eu coloco nas mãos de Deus essas pessoas, sabe? Eu quero que vocês me ajudem em oração sobre isso, sabe? Porque vocês não conhecem eles, mas Deus conhece o coração deles, conhece a mente deles, conhece o que eles pensam, o que eles falam. Eu não convivo com eles, não convivo dentro da casa deles, não tenho convivência com o sentimento deles, mas Deus convive, Deus sabe. E que se Deus está vendo alguma coisa de errado, que está errado, que estão fazendo maldade com os outros, que Deus faça alguma coisa, porque somente Ele tem poder para fazer alguma coisa. Porque Deus é Deus, né, gente? Então, assim, muitas coisas acontecem na nossa vida para nos libertar, para nos livrar, sabe? Você não precisa de muito para poder viver, você precisa do básico. É arroz, feijão, um ovo, um pedaço de carne um dia, um frango. Você precisa pagar sua energia, sua água, pagar seu aluguel. Você precisa sim de dinheiro para hoje, graças a Deus, tem bazares, tem brechós, que você compra roupa barata, tem bazar da igreja, R$ 3, R$ 5. Então, assim, Deus, ele provê todas as coisas, sabe? No momento que ele quer, na vontade dele, e nós temos que glorificar somente a ele, exaltar somente a ele, né? Porque o ser humano é falho e a gente acaba, igual aconteceu comigo, acabei culpando Deus por tudo, e na verdade, quem era culpada? Eu e as outras pessoas também, os seres humanos que estavam em volta de mim. Eu e os seres humanos. E Deus, na verdade, estava até me livrando e falando, já estava sabendo que a minha mãe ia adoecer, que não ia ter ninguém para cuidar dela, que eu não ia ter dinheiro para pagar uma cuidadora, e que eu estou cuidando dela hoje. Ela não precisa pagar a cuidadora, que ela não tem nem condição de pagar. É muito difícil o filho pagar também. Mas Deus está em todas as coisas, sabe? Deus está em todos os lugares. Deus está em tormento. Às vezes você está passando por um momento difícil, você acha que você não vai sair dele. A Deus agora, neste momento, você está nele, mas daqui a pouco Deus te tira dele e vai te mostrar que ele tem um lugar melhor para você. Então nós estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. No começo do ano, época em que os reis saem em campanhas militares, guerras, o rei Davi, ungido por Deus, enviou Joabe junto com seus servos e todo servos é aquele que serve, é um empregado, e todo o exército do povo de Israel para destruir os amonitas. E eles cercaram um lugar chamado Rabá. Mas o rei Davi, ungido por Deus, ficou em Jerusalém. Versículo 2. Certo dia, ao anoitecer, o rei Davi, ungido de Deus, escolhido de Deus, se levantou da cama ao anoitecer e foi passear no terraço da casa dele, da casa do rei. Lá do terraço da casa do rei Davi, ungido de Deus, ele viu uma mulher tomando banho. E a mulher, gente, era muito bonita. Não se esqueçam que o rei Davi tinha mais de 10 mulheres, tá? Versículo 3. O rei Davi, ungido de Deus, escolhido de Deus, mandou alguém procurar saber quem era a mulher que ele tinha visto lá do terraço dele tomando banho. E disseram ao rei Davi, ungido de Deus: Ah, rei, tem aquela mulher que o senhor mandou perguntar, aquela mulher bonita que estava tomando banho, lá que o senhor viu do terraço? O nome dela ela é Batseba. O nome dela é Batseba. Ela é filha de um homem chamado Elião, mas ela é casada. Ela é casada já, tá, rei? Ela é esposa de Urias, o Hitita. Versículo 4. Então, o rei Davi, ungido de Deus, rei, enviou mensageiros para que trouxessem Batseba, a esposa de Urias, a mulher casada que ele viu tomando banho, que ele ficou interessada nele, é como que o nosso desejo. Então, Batseba veio ao encontro do rei Davi, rei ungido de Deus, protegido de Deus. E o rei
e ele se deitou com ela, mesmo sabendo que ela era casada. Isso aconteceu quando Batseba estava se purificando da sua impureza. Depois ela voltou para sua casa, depois de deitar com o rei Davi, ungido de Deus, escolhido de Deus, protegido de Deus, pai de Jesus. Versículo 5. A mulher ficou grávida. O que é a impureza da mulher? É que ela estava menstruada, ela estava menstruada antes, né? Versículo 5. A Batseba, mulher de Urias, aquela que Davi ficou vendo ela lá do terraço, tomando banho, e teve um desejo enorme por ela, que mesmo ela sendo casada, se deitou com ela ficou grávida. E mandou dizer ao rei Davi, ungido de Deus: Ó rei Davi, ungido de Deus, eu estou grávida, hein? Versículo 6. Em vista disso, o rei Davi, ungido de Deus, mandou a seguinte mensagem a Joabe: Joabe, envie-me Urias, o esposo de Batseba, o hitita. Então Joabe enviou Urias, esposo de Batseba, quem ele tinha dormido com a mulher dele, ao rei Davi, ungido de Deus, protegido de Deus. Versículo 7. Quando Urias, esposo de Batseba, aonde a esposa dele tinha traído ele com o rei Davi, chegou, o rei Davi, ungido de Deus, perguntou como estava Joabe, como estavam os soldados. Você sabe, né? Estava enganando ele ali. E como estavam indo à guerra. Versículo 8. O rei Davi, ungido de Deus, disse então a Urias, esposo de Batseba, a mulher que ele teve um caso com ele e ficou grávida do rei Davi: Vá, Urias, para casa e descanse um pouco. Assim que Urias, esposo de Batseba, a quem o rei Davi se deitou com ela ficou grávida do rei Davi, saiu da casa do rei Davi, foi-lhe enviado um presente de cortesia do rei Davi, ungido de Deus. Olha, além de dormir com a mulher do cara, engravidar ela, ele estava enganando ele ainda. Ele mandou até um presente para ele. Hoje em dia acontece isso ainda, né, gente? Versículo 9. No entanto, Urias, esposo de Batseba, que traiu seu marido Urias com o rei Davi, ungido de Deus, não foi para casa. Ele não foi para casa, não. Mas dormiu à entrada da casa do rei Davi com todos os outros servos, né, empregados do seu senhor. Quem é o seu senhor? Rei Davi, ungido de Deus. Versículo 10. Então disseram ao rei Davi, ungido de Deus: O rei Davi, Urias, o esposo de Batseba, ele não foi para casa não, tá? Em vista disso, o rei Davi, ungido de Deus, disse a Urias, esposo de Batseba, a mulher que traiu o seu marido Urias com o rei Davi, ungido de Deus: Urias, você não acabou de chegar de viagem, Urias? Por que você não foi para casa, Urias? Versículo 11. Urias, esposo de Batseba, que o traiu com o rei Davi, ungido de Deus, disse a Davi, rei: A arca e os homens de Israel e de Judá estão em abrigos temporários, senhor rei. E meu chefe Joabe e os servos do meu senhor rei Davi estão acampados em campo aberto. Como eu, Urias, poderia ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha esposa? Tão certo como o Senhor vive, não farei isso, não. Olha, ele falou assim: não, o senhor mandou ir para casa para me dormir com a minha esposa, porque o rei Davi queria enganar Urias, queria fazer com que o filho fosse dele. Tipo assim, não era dele, era do rei Davi. Mas ele queria enganar. Tipo assim, ele vai lá, dorme com a mulher dele, faz intimidades com a mulher dele, ele vai achar que o filho é dele, mas o filho é meu. Mas Urias ficou compassivo, generoso com os colegas dele de trabalho e ele não foi dormir em casa. Ele ficou aonde os colegas de trabalho estavam, passou a madrugada todinha ali. Como que eu posso comer, deitar, dormir com a minha esposa, sendo que os meus colegas de trabalho estão aqui, né? Aqui, eu vou ficar onde os meus colegas de trabalho estão, porque eu sou compassivo, sou generoso, eu sou uma pessoa que não pensou em mim não, rei. Versículo 11. Urias, esposo de Batseba, disse ao rei Davi, ungido de Deus: A arca e os homens de Israel, os homens de Judá,
estão em abrigos temporários, e meu chefe, o Joabe, e os servos do meu senhor, rei Davi, estão acampados em campo aberto, quer dizer, né? Estão acampados no, sem, né? Sem teto, né? Não está numa casa, não tem teto. Como eu poderia, Urias, esposo de Batseba, como eu poderia fazer uma coisa dessa com os meus amigos? Ir para minha casa, comer na minha casa, beber na minha casa e me deitar com a minha esposa? Ter intimidade com ela? Tão certo como o Senhor vive, não farei isso com os meus colegas de trabalho, sou compassivo com eles. Versículo 12. Então o rei Davi, ungido de Deus, disse a Urias, esposo de Batseba: Fica aqui mais um dia, Urias, e amanhã eu o mandarei de volta, porque ele estava na guerra. Assim, Urias, esposo de Batseba, ficou em Jerusalém naquele dia, e no dia seguinte, versículo 13, o rei Davi, ungido de Deus, convidou Urias, esposo de Batseba, a mulher com que ele se deitou e engravidou, ele traiu. Então, ele convidou Urias para vir comer e beber com ele. Olha como Davi, o rei Davi, ungido de Deus, era manipulador, hein? Convidou o homem que chifrou para comer com ele e o embriagou, deixou ele bêbado. Olha, no versículo 13, o rei Davi o convidou então para vir comer, Urias, comer com ele e o embriagou, foi dando bebida para ele para deixar ele bêbado. Mas Urias, esposo de Batseba, a amante do rei Davi, ungido de Deus que estava grávida do rei Davi, saiu ao anoitecer para dormir na sua cama, junto com os servos do seu senhor. Não foi dormir com a mulher dele, não. E não foi para casa de novo. Versículo 14. De manhã, o rei Davi, ungido de Deus, escreveu uma carta a Joabe e a enviou por meio de Urias, esposo de Batseba, a mulher com que Davi foi, né, traiu, né, era adúltero, todos os dois adúlteros, né, cometeu adultério aí, né, e ela ficou grávida do rei Davi. Ele queria que a intenção do rei Davi embriagar ele, Urias, para ele ir para casa, dormir com a Batseba e ele fingir que o filho era dele, né, para não descobrir. Versículo 15. Então, ele pegou e falou assim: não, que eu vou ter... esse cara nunca vai para casa dormir com a esposa dele, gente. Que negócio é esse? A mulher tão bonita daquela. Eu dormi com ela, fiz um filho com ela, como que ele não vai para casa? Aí ele falou assim: eu vou escrever uma carta para Joabe, que é o chefe do exército, e vou mandar Urias levar para ele e para mim. Versículo 14. De manhã, o rei Davi, ungido de Deus, escreveu uma carta a Joabe e a enviou por meio de Urias, esposo de Batseba. Versículo 15. E o rei Davi, ungido de Deus, escreveu na carta: Coloquem Urias, esposo de Batseba, na linha de frente na guerra, aonde o combate estiver mais violento. Então, recuem e o deixem, Urias, esposo de Batseba, sozinho, para que ele seja ferido e para que ele morra. Versículo 15 do capítulo 11 de 2 Samuel. Versículo 16. Joabe já tinha observado já vinha observando a cidade atentamente. Colocou Urias, esposo de Batseba, onde ele sabia que estavam os guerreiros mais valentes, para matar mesmo Urias. Versículo 17. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos servos do rei Davi, ungido de Deus, foram mortos. Urias, esposo de Batseba, o Hitita, estava entre os que morreram. Aí conseguiu, né, rei Davi? Versículo 18. Então Joabe informou ao rei Davi, ungido por Deus, tudo o que estava acontecendo na guerra. Versículo 19. Joabe disse ao mensageiro: Quando você tiver acabado de dar ao rei Davi todas as notícias da guerra, versículo 20, pode ser que o rei Davi fique furioso e pergunte: Por que vocês foram lutar tão perto da cidade? Não sabiam que eles atirariam no alto da muralha? Versículo 21. Quem matou Abimeleque, filho de Jeruzebete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele uma pedra de moinho do alto da muralha?
matando lá no lugar chamado Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha assim, hein? Então diga. Ó, Joabe mandou dizer que o seu servo Urias, esposo da Batseba, o Hitita, morreu. Também morreu. Versículo 22. Assim o mensageiro foi e contou ao rei Davi, ungido de Deus, tudo o que Joabe tinha mandado a ele falar. Versículo 23. O mensageiro disse ao rei Davi, ungido de Deus: Os inimigos foram mais fortes do que nós, povo de Israel, e saíram para lutar em campo aberto conosco. Mas nós os fizemos recuar até a entrada do portão da cidade. Versículo 24. Então, os arqueiros atiraram contra os seus servos do alto da muralha, em rei Davi, ungido de Deus. E alguns dos seus servos, né, dos seus empregados, seus guerreiros, morreram. Seu servo, Urias, esposo de Batseba, o Hitita, ele também morreu junto. Versículo 25. O rei Davi, ungido de Deus, disse então ao mensageiro: Diga o seguinte a Joabe: Não se preocupe, Joabe, com isso, pois a espada devora qualquer um. Intensifique o ataque contra a cidade e conquiste a cidade. Também encoraje-o. Encoraje-o. Versículo 26. Quando a esposa de Urias, quem é a esposa de Urias? A amante do rei Davi. Que rei Davi que mandou buscar ela. Rei Davi ungido de Deus. Quem é que... Gente, se um rei manda vir me buscar, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E o rei dormiu com Batseba e ela ficou grávida dele porque ela tinha acabado de ficar menstruada. E o Urias não ia para casa de jeito nenhum para dormir com a mulher dele, para fingir que o filho era dele. Aí teve que matar. Ele teve que matar. Ela tinha que ficar viúva. Versículo 26. Quando a esposa de Urias, a Batseba, soube que o seu marido tinha morrido, começou a chorar por ele. Será? Mas talvez sim. Porque talvez ela fez isso porque era rei. Ela dormiu com ele só porque era rei. Versículo 27. Assim que terminou o período de luto de Batseba, o rei Davi, ungido de Deus, mandou trazer Batseba para sua casa. Batseba se tornou sua esposa, com várias outras mulheres. E lhe deu um filho, porque ela já estava grávida antes. Mas o que o rei Davi, ungido de Deus, tinha feito, desagradou muito a Jeová, a Javé, a Deus dos exércitos, porque ele estava vendo tudo aquilo ali, né, gente? Ele não impediu, ele poderia ter impedido. Ele poderia ter impedido a tentação, o pecado, mas ele não impediu, assim como ele não impede a mim e nem a você. Se chegar um homem aqui agora, bonito, atraente, e começar a falar um monte de coisa comigo, eu tenho o poder do sim e o poder do não. Deus não vai impedir que eu fique com ele, não. Assim como não impediu o ungido dele, rei Davi. O rei Davi perdeu o sono, foi lá, né, para a varanda da casa dele, aí ele olhou para baixo assim, viu uma mulher bonita tomando banho, nua, ele começou a ter desejos por ela, o desejo foi mais forte do que o amor por Deus, que ele já sabia que Deus estava vendo tudo, eu tenho certeza disso, ele estava vendo que Deus não ia gostar. Ele mandou o empregado ir lá buscar ela para ele, mesmo o empregado perguntou assim, quem é aquela mulher bonita ali, hein? Ele falou assim, ela é casada, tá? Com Urias, o Hitita. Ah, mas busca ela lá para mim, meu desejo é maior. Meu desejo é maior do que Deus está vendo o que eu estou fazendo. Eu tenho 20 mulheres, mas eu quero aquela ali. Aí ele foi, ela foi. Ela foi porque o rei mandou ela ir, gente. O rei mandou. Se o rei mandasse eu ir, eu tinha que ir. Aí se deitou com ela, ela ficou grávida. E ele fez de tudo, 2 vezes. Ele fez primeiro, ele mandou ele para casa, achando que ele ia para casa, ele não foi para dormir com a mulher dele. E depois ele embriagou o homem nem embriagado não foi para casa para dormir com a mulher dele, para fingir que o filho seria dele. Aí ele falou: agora eu vou ter que matar esse homem, vou ter que colocar ele na linha de frente na guerra e fazer com que ele morra na guerra. Ele fez isso, mas Deus estava vendo tudo, mas mesmo assim Deus não interveio na vontade do rei Davi. Ele não usou nenhum empecilho para evitar que o rei Davi, ungido dele, fizesse isso.
Ele deixou a vontade e o desejo do rei Davi, porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Deus deixa a gente fazer o que nós queremos. Nós que temos que lutar contra a nossa própria carne. Mas Deus não gostou. Não gostou do que o rei Davi fez. Ele viu tudo. Ele viu tudo. Ele deixou tudo acontecer. Ele não gostou, mas ele não impediu.